Terça, 14 de novembro. Luciana, enquanto dorme, tem um lindo sonho, onde está no seu apartamento com o lindo berço de seu bebê e sua família com ela. No sonho, ela vê Patrício andando e abraçando-a. Rodrigo chega feliz. Ela acorda e vê que tudo não passou de um sonho. E foi um lindo sonho. Amanhece, todos tomam café e Maximino pergunta ao sobrinho se vai morar com Constância e Melissa. Aldo diz a Maximino que fará o que ele decidir. Patrício diz que Aldo pode continuar na casa deles. Jana também quer que o primo fique ali. Maximino pede que Aldo leve a Jana na empresa depois que ela sair da escola, porque eles precisam conversar. Constança e Melissa tomam o café da manhã. Constança diz que há muito tempo não se sentia tranquila, sem preocupações e angústias, e se sentindo muito livre. Melissa diz que sua tia sempre foi voluntariosa e orgulhosa, mas sente compaixão por ela. Constança diz que Rosilena está doente. Isso a deixa muito preocupada. Rodrigo diz a Heitor que o estúdio do apartamento será onde será feito o quarto do seu bebê. Ele pede que o arquiteto já comece a trabalhar por lá. Rosilena diz a Padre Honesto que só ali com ele encontra consolo e pode abrir seu coração. Padre Honesto diz que tem confiança em Deus de que um dia ela chegará ali com arrependimento sincero. Rosilena diz que busca isso e busca em Deus a luz, o perdão, mas não encontra. Rosilena diz ao padre que estão fazendo mal à sua filha, a Jana, e Lourenço está procurando por ela. E Jana gosta dele. Rosilena diz que entre eles dois, os jovens, é um sentimento impuro. Rosilena diz: tomara que o diabo ajude a destruir essa família maldita da Luciana. A alma penada sai dali. Padre Honesto reza a Deus pela alma de Rosilena. Clara comenta com as amigas e a mãe que Rodrigo queria que o bebê ficasse no quarto deles e não iria acordar para dar mamar a ele, trocá-lo e nem aguentar o choro do bebê. Valentina fica chocada pelo mau instinto maternal de Clara. Julieta diz a Clara que quando o bebê nascer, ela pode voltar a fazer os exercícios para ficar em forma. Clara fala que seu parto será cesárea. Ofélia comenta com Luciana o que ficou sabendo pelo arquiteto, que fará reforma no apartamento de Rodrigo e que o bebê dele e de Clara ficará em outro quarto. Ofélia lamenta e diz a Luciana que tadinho do bebê de Clara. Quando nascer já vai se sentir rejeitado pela mãe. Luciana diz que não se surpreende com isso, vindo de Clara. Violeta mostra a Patrício o presente que comprou para ele dar para Luciana. Patrício pede um conselho: se dá a medalha agora ou quando o seu sobrinho nascer. Violeta diz que é melhor quando o bebê nascer. Aldo pede que Lorenzo o acompanhe para falarem de negócios. E ele irá buscar sua prima Jana na escola. Maximino diz a todos na empresa que Rodrigo irá para o Canadá em alguns dias. Aldo vai buscar Jana na escola com Lourenço. Ele está todo bobinho olhando para ela. Aldo vira o cupido e sai para lá e deixa eles a sós. Lourenço descobre que Jana terminou com Boris. Lourenço elogia o sorriso de Jana e fala que ela não durará muito tempo solteira, sendo tão linda. Ela diz que, por agora,
não quer namorar. Irá se dedicar aos estudos, porque o amor é complicado. Lorenzo diz que é mais complicado ainda quando se apaixona por uma estrela muito alta. Os dois flertam. Rodrigo diz a todos que, mesmo indo para o Canadá, poderão se comunicar por conferências. Clara chega na empresa e dá um beijo no marido. Luciana olha tudo e fica triste. Clara diz que foi à empresa por causa de seu marido. Rodrigo manda Clara esperá-lo na sua sala. Clara diz a Maximino que Rodrigo tem tanto trabalho que não tiveram lua de mel ainda. Rodrigo manda ela ir para sua sala, mas ela diz que ficará ali e promete que não vai incomodar nem interromper. Rodrigo se enfurece. Rosilena visita a doutora para outra consulta. Ela começa a fazer perguntas para a Rosilena e anotar no caderno. Jana pergunta a Lorenzo se vai viver ali ou se irá para o povoado. Ele diz que ficará ali na capital mesmo e quer sair adiante pelos seus próprios meios, sem apoio de ninguém. Lorenzo elogia Jana. Boris vê tudo de longe e se enfurece. Aldo leva a água para Lorenzo e Jana. Os três saem. Boris chora de raiva. Rosilena segue na sua consulta falando sobre sua infância. Ela diz que era a princesa do seu pai e queria ser a rainha. Ela fala que compreendeu que tinha que lutar para conseguir tudo o que quisesse. A doutora Rose pergunta se ela tem uma lembrança feliz. Rosilena diz que o nascimento dos seus três filhos e quando nasceram, sentiu que tinha algo seu que ninguém poderia tirar. A doutora diz que o amor dela é obsessivo e controlador. A doutora pergunta o que mais existe no mundo dela. Ela diz que Deus e às vezes o diabo. Luciana diz à mãe que sua consulta com o doutor é dentro de uma semana, mas vai trocar de dia para regressar logo para o povoado. Violeta conversa com a mãe. Rosilena diz que para Deus existir, precisa ter o diabo e por isso se refugia em Deus e com ele tudo e é tudo e sem ele é nada. A doutora pergunta a Rosilena por que às vezes o diabo está com ela. Rosilena diz que é porque Deus às vezes é sem piedade, indolente a seu sofrimento. E então quando o diabo entra na sua mente para fazê-la cair em tentação. Rosilena diz que não seria capaz de faltar à lei de Deus e não vai morrer no pecado. Aldo diz a Jana que Lorenzo é muito trabalhador, por isso eles são sócios. Luciana diz a Violeta que precisa ir logo na consulta com o médico para ir embora dali e voltar para o interior. Luciana diz que Rodrigo disse que vai ir para o Canadá e está cumprindo o que a disse e não voltará a procurá-la. Ofélia liga para a recepcionista do hospital e manda marcar a consulta de Luciana para amanhã de manhã. Clara escuta tudo e tem um plano. Clara liga para a Bélia e ordena que faça algo. Maximino pergunta a Jana o que ela tem com Lorenzo. Ele fala que, na idade dela, é normal gostar de rapazes. Jana diz que não tem nada a ver com Lorenzo. Ela fala que ele a procura, mas é pouco. E os dois gostam um do outro porque se dão bem. Maximino pede que Jana não volte a ver Lorenzo, nem fale mais com ele, porque ele deve estar iludido com ela. E entre os dois não pode haver nada.
Jana fica triste. Cláudio diz a Luciana que amanhã eles têm uma reunião com o tabelião às 10 da manhã. Luciana diz que sua consulta com o doutor será às 11h30. Ela fala que sente falta de sua mãe Paz. E lá no povoado tem mais trabalho. E ali na empresa se sente um pouco inútil. Ela fala que sente falta de fazer suas cerâmicas. Ele chama elas para almoçarem. Luciana diz que Rodrigo irá embora logo. Violeta pergunta se dói nela. Luciana não mente a Violeta e diz que para ela sua ilusão era ver Rodrigo todas as manhãs. Patrício ouve a conversa delas. Luciana diz que tem que entender que Rodrigo é só o pai de seu filho e para ela tem que ser apenas uma lembrança. Violeta diz que é uma lembrança que será sempre nela. Patrício vai se despedir de Luciana e diz que vai ir na hidroterapia para conversar com ele. Aldo liga para Vicky e pergunta o que aconteceu com o ursinho dela e diz que vai vê-la hoje à noite. Rodrigo diz a Gabriel que antes de Clara ir com ele para o Canadá vai ter que ver onde irão morar. Patrício se despede de Rodrigo. Patrício pergunta a Rodrigo se vai se despedir de Luciana antes de ir. Ele diz que sim. Rodrigo diz ao irmão que vai ir para o Canadá, mas estará pendente do que ele precisar. Vicky pede que Nicole a dê férias para ir com seu pai passar uns dias fora dali. Nicole diz que precisa ver na agenda. Vicky pede uma semana de férias porque não quer mais ver Aldo. Rosilena celebra que Maximino tenha esclarecido as coisas com Jana sobre Lorenzo. Maximino diz que ele e Jana fizeram um trato. Já à noite, Aldo bate na casa de Vicky. Vicky diz ao pai que não vai abrir a porta. Clara vai fazer uma ultrassom ao lado de Rodrigo. Ela quer saber o sexo do bebê, mas o médico diz que ainda não dá para ver e terão que esperar mais um mês. Clara se enfurece. Violeta e Luciana vão ao hospital. Elas veem Rodrigo e Clara saindo do consultório do doutor. Clara diz: Olha, quem está ali, Rodrigo? A mulher que você engravidou fora do casamento. Os funcionários do hospital escutam tudo. Violeta diz que Luciana engravidou de Rodrigo estando casada com ele. E ela engravidou para segurá-lo. Violeta chama Luciana para irem e não brigar com essa cretina. Luciana pergunta ao doutor se o bebê da senhora Torres Landa está bem. Ele diz que sim, e eles irão viver no exterior. Violeta pergunta ao doutor se dá para saber se o bebê de Luciana será menino ou menina. Ele diz que ainda não. Luciana não quer ver o sexo do bebê e se contenta que seu bebê esteja bem e que nasça são e salvo. Clara e Rodrigo discutem. Ele reclama como ela pode ter brigado com Luciana, ter infernizado ela. Clara grita com ele dizendo que ele não se interessa por ela. Tem que trazer ele arrastado com ela ao hospital e não merece isso, porque não botou uma arma na cabeça dele para dormir com ela e engravidar ou casarem. Ela pede seu lugar como esposa, como a mãe do filho dele. O doutor diz a Luciana que ela e o bebê estão em perfeitas condições e ela pode voltar à vida normal. Ele diz que gostaria de vê-la em um mês. Rosilena diz a Julieta que está se consultando com o psiquiatra. Rosilena diz que não está louca, mas teve que ir ao psiquiatra para a tranquilidade da sua família. Julieta manda ela viajar porque não há melhor remédio que isso.
Rosilena não se interessa por isso. Luciana diz a Cláudia que tudo foi bem no médico e ela poderá ficar viajando até o 7º ou 8º mês de gravidez. Cláudio prefere que a filha tenha o bebê ali na capital. Paz diz a Madalena que se Aquiles reconhecer a Violeta como filha, quem sabe se não der algum trabalho a ela, Madalena terá tranquilidade pelo resto da vida. Rodrigo diz ao arquiteto que irá viajar no fim de semana, mas quer que ele deixe pronto o quarto do bebê. Rosilena diz a Julieta que não lhe agrada a ideia de seu filho ir para o Canadá para longe. Julieta diz que também se sente mal por sua filha ir para longe, e tudo por culpa da caipira da Luciana. Rosilena diz que Rodrigo só irá se afastar dali por causa de Clara, que não consegue conquistá-lo e só sabe reclamar com ele. Julieta diz que Rodrigo não tocou em Clara desde que se casaram e não fizeram amor. Rosilena diz que esse assunto é dos casais. Julieta diz que isso não é normal. Rosilena diz que o casamento é um sacramento e não um jogo de luxúria e pecado. Constança faz as unhas no salão de Nicole com Vic.